Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, que a paz que excede todo entendimento seja no coração de cada um. Chegamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia, todos os 142 dias, o nosso propósito. Hoje nós chegamos aqui ao nosso 20º dia de leitura, vamos concluir a leitura do livro de Números. Hoje vamos Números capítulo 31 ao 36, finalizando então esse livro e já iniciando depois amanhã, na leitura do dia 21, Deuteronômio 1 ao 7. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, a graça, a misericórdia. Pedimos que o Senhor continue conosco, o Senhor nos dando visão, entendimento da tua palavra, que essa palavra alcance mais e mais pessoas, que o teu reino seja expandido. Senhor, nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos para a nossa leitura. Vamos usar um pouco dessa ventilação aqui. E vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos lá então. Números capítulo 31. Números 31. Vamos para a nossa leitura. Então Yahvé falou a Moisés: vinga os filhos de Israel nos medianitas, pelo mal que estes fizeram aos israelitas. Depois desta batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos medianitas o preço da vingança de Yahvé. Enviareis à guerra 1.000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1.000 de cada tribo. Moisés enviou-os à batalha, 1.000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Mataram ainda os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, e Reba. Da mesma forma mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos medianitas com suas crianças e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Em seguida tomaram todos os despojos, tudo o que haviam capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar, na comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltavam dessa missão de guerra. Questionou-os: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino, matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Não conserveis com vida senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial. Todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver, tereis de vos purificar no 3º dia e no 7º dia, vós e vossos cativos. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo: este é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais
rituais da purificação, que todos os objetos serão considerados completamente puros, e tudo aquilo que não resiste ao fogo devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar novamente ao acampamento. Então o Senhor disse a Moisés, com Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das tribos dos pais da congregação: faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, portanto, os despojos pela metade, entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas, de jumentos e de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros e darás a Eleazar o sacerdote como porção destinada ao Senhor. Da metade que pertence aos filhos de Israel tomarás um de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais os darás aos levitas, que têm responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Moisés e Eleazar o sacerdote fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675.000 ovelhas e cabras, um montante de 72.000 cabeças de bois e vacas, e a soma de 61.000 jumentos, e o total de 32.000 mulheres virgens. A metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, das quais a porção consagrada ao Senhor somou 675. Das 36.000 cabeças de gados, o tributo separado ao Senhor foi 72 cabeças. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Das 16.000 virgens, o tributo separado ao Senhor foi de 32 moças. Assim Moisés entregou a Eleazar um imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, o Senhor, exatamente como Yahvé havia ordenado. A outra metade, pertencente ao povo de Israel, Moisés separou da parte dos guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, com 337.500 ovelhas e cabras, um montante de 36.000 cabeças de bois e vacas, um total de 30.500 jumentos, e 16.000 pessoas, conforme as orientações do Senhor. Da metade que pertencia ao povo, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e o concedeu aos levitas, que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada. Os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, apresentaram-se a Moisés, e eles propuseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens, não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahvé aquilo que achamos em objeto de ouro: braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias, todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojos para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro oferecido pelos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que se tornasse no memorial dos filhos de Israel diante de Yahvé. Capítulo 32. Glória a Deus. Capítulo 32. Tentar acertar aqui.
só essa fresta. Aí, capítulo 32, vamos lá. As tribos de Rubem e de Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observavam eles que as terras de Jazar e de Gileade eram favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelitas e argumentaram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Zebã, Nebode e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, que sejamos essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Rubem: irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que Yahvé lhes deu? Assim procederam vossos pais quando os enviei de Cades-Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol, examinaram a terra e desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez esse juramento: estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza do coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vós vos levantais em lugar de vossos antepassados, como raça de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto, e causareis a ruína de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nessas terras apriscos para nosso gado e cidades para nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente de nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um de nossos filhos, enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que nossa herança nos foi concedida no lado leste do Jordão. Então condescendeu Moisés: se de fato procederdes como dizeis, se sairdes para a guerra diante de Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, e quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com Yahvé e para com Israel, e esta terra será a vossa propriedade diante de Yahvé. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Yahvé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para vossas famílias e currais para vossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometestes cumpriu. Então os homens de Gade e Rubem afirmaram a Moisés: teus servos farão aquilo que meu senhor ordenou. As nossas crianças, nossas mulheres e os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão
diante de Yahvé para combater, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e ao chefe das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Yahvé, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhe-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram o que Yahvé orientou a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Yahvé a terra de Canaã. Porém, tu nos concederás a posse de nossa herança desde o Jordão, de nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu de bom Atarode, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Aram, como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu os apriscos para seus rebanhos. E a tribo de Rubem reedificou Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibna, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus de lá, que lá se encontravam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou de Avote Jair, povoados de Jair. E Noba subjugou Kenate e as cidades circunvizinhas e a chamou de Noba, dando-lhe seu próprio nome. Capítulo 33. A peregrinação desde o Egito. Essas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com os seus esquadrões sob a liderança de Moisés e Arão. Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiram, segundo as orientações expressas de Yahvé, o Senhor. Estas, portanto, são suas etapas, conforme os pontos de partida. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao dia da Páscoa. Saíram eufóricos, de mão erguida em sinal de vitória diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Yahvé fez justiça contra seus deuses. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Em seguida, partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã, retornaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e montaram acampamento próximo a Migdol. Partiram de Pi-Airote e cruzaram o mar, chegando ao deserto, e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara e dirigiram-se para Elim, lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Deixaram Elim e armaram acampamento próximo ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e montaram acampamento no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Deixaram Dófica e fizeram acampamento em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e ergueram acampamento no deserto do Sinai. Deixaram o deserto do Sinai e montaram acampamento em Quibrote Hatavá. Saíram de Quibrote Hatavá e acamparam em Azerote.
partiram de Azerote e foram acampar em Ritmá. Deixaram Ritmá e afixaram acampamento em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e montaram acampamento em Libna. Partiram de Libna e armaram acampamento em Rissa. Deixaram Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e ergueram acampamento no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e montaram acampamento em Arada. Deixaram Arada e foram acampar em Maquelote. Saíram de Maquelote e ergueram acampamento em Taate. Partiram de Taate e montaram acampamento em Terá. Deixaram Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e foram acampar em Moserote. Deixaram Moserote e montaram acampamento em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e ergueram acampamento em Or-Gidigade. Partiram de Or-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Deixaram Jotbatá e foram acampar em Abrona. Saíram de Abrona e montaram acampamento em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e ergueram acampamento em Cádiz, no deserto de Zin. Deixaram Cádiz e acamparam no Monte Or, nos limites da terra de Edom. Por determinação de Yahvé, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois de os filhos de Israel forem libertos e saíram do Egito. Depois que os filhos de Israel foram libertos e saíram do Egito, Arão era da idade de 123 anos quando morreu no alto do Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava no Negueb, a região sul da terra de Canaã, foi informado de que os filhos de Israel estavam chegando. Os israelitas partiram da montanha de Or, armaram acampamento em Zalmona. Depois saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Deixaram Punom e foram armar acampamento em Obote. Partiram de Obote e ergueram acampamento em Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Abarim e montaram acampamento em Dibon-Gade. Deixaram Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e armaram acampamento nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Saíram dos montes de Abarim e foram armar acampamento nos campos de Moabe, próximo ao rio Jordão, em direção a Jericó. Ergueram acampamento junto do Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Então Yahvé falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, frente a Jericó, e lhes ordenou: comunica aos filhos de Israel, quando tiverdes atravessado o rio Jordão em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra, destruireis suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolirei todos os seus altares idólatras. Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei essa terra para possuirdes. Dividireis a terra por sorteio entre as vossas tribos e grupos familiares. Aos clãs mais numerosos dareis uma parte maior na herança, e aos grupos familiares menos numerosos concedereis uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis divisão da terra entre as tribos de vossos antepassados. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco o mesmo que planejo fazer com eles. Capítulo de número 34. Capítulo de número 34. O Senhor Deus falou a Moisés e orientou: dá a seguinte ordem aos filhos de Israel: quando entrardes na terra de Canaã, essa será a terra que vos caberá em herança, e suas fronteiras serão estas: a região meridional do vosso domínio, o lado sul começará no norte, começará no deserto de Tizim, próximo à fronteira de Edom. Do lado oriental a leste, a vossa fronteira sul terá início desde a extremidade de Ian
Ramelá, o Mar Sagrado. Depois passará pelo sul da subida de Acrabim dos Escorpiões, prosseguirá até Zin e irá para o sul de Cades-Barneia, seguindo passará por Astsar Adar e irá até Atsmon Azon. De Atsmon a fronteira fará uma curva e se juntarão ao ribeiro que faz fronteira com o Egito e terminará no mar. Portanto, tereis por fronteira marítima o Ian Hagadol, o grande mar. Esse vos será limite ocidental a oeste. Esta será a vossa fronteira norte setentrional. Traçareis uma linha desde o grande mar até o monte Or, e da montanha de Or traçareis uma linha até Lebo-Hamate, sendo que o limite da fronteira será Zelate. Prosseguirá em direção a Zifron e terminará em Atzar-Renan. Essa, pois, será a vossa fronteira norte. Em seguida, traçareis vossa fronteira oriental de Hatzar, Renan e Zefã. A fronteira descerá de Sefã em direção a Arbel, ao oriente de Ain. Descendo ainda, tocará a margem oriental de Quinerete, mar da Galileia. A fronteira seguirá então ao longo de Iardém, Jordão, e seus fins serão no mar Salgado. Estas, portanto, serão as 4 fronteiras de vossa nação. Então Moisés deu as seguintes ordens aos filhos de Israel: esta é a terra que repartireis como herança para vós, por meio de sorteio, e que Yahvé ordenou que desse às 9 tribos e a meia tribo. Portanto, a tribo dos filhos de Ruben com as suas famílias e a tribo dos filhos de Gade com suas famílias já receberam sua herança. A meia tribo de Manassés já recebeu igualmente sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. Então Yahvé ordenou a Moisés: estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós, Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Designareis, pois, um príncipe de cada tribo para cooperar na distribuição da terra. Estes são os nomes dos escolhidos: Caleb filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Eliade filho de Quizon, da tribo de Benjamim; Buque filho de Jogli, o príncipe da tribo de Dan; Haniel filho de Éfode, o príncipe da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel filho de Zifitã, o príncipe da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã filho de Parnaque, o príncipe da tribo de Zebulon; Paltiel filho de Asa, o príncipe da tribo de Isacar; Aiude filho de Zelome, o príncipe da tribo de Azé; Pedael filho de Amiúde, o príncipe da tribo de Naphtali. Portanto, foram esses os homens a quem Yahvé ordenou que partilhassem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Capítulo 35. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficava do outro lado do rio, Yahvé falou a Moisés e o orientou: ordena aos filhos de Israel que da herança que possui entreguem aos levitas cidades, a fim de que possam morar e pastagem ao redor dessas cidades. Dareis tais cidades aos levitas para criarem seus rebanhos. As cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para seu gado, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos redores das cidades que dareis aos levitas se estenderão a partir da muralha da cidade, até 450 metros ao seu redor. Do lado de fora da cidade medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul e para o oeste, e para o lado norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagem aos rebanhos das cidades. As cidades que dareis
Aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós para abrigar pessoas que acidentalmente matarem alguém. Além dessas, dareis mais 42 cidades. Ao todo, entregareis aos levitas 48 cidades, as cidades com os seus espaços reservados, as pastagens, as cidades que dareis de possessão dos filhos de Israel. Vós as tomareis em maior número dos que têm muito, em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas uma proporção à herança que tiver recebido. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: Fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, quando tiveres passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades, das quais fareis cidade de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Designareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 outras do lado de Canaã, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Entretanto, se feriu alguém com um objeto de ferro, disso resultou a morte dessa pessoa. É um assassino, e portanto o homicida terá de ser executado. Se feriu com uma pedra apropriada para matar, e a pessoa agredida morrer, igualmente é um homicida, e como assassino deverá pagar com a própria vida. Ou ainda, se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar, e a vítima morrer, igualmente é assassino, será portanto morto tal homicida. O vingador de sangue da vítima matará o assassino, assim que o encontrar, o executará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar, ou atirar algum objeto contra ela de modo que essa pessoa venha a morrer, ou se com hostilidade desferires um soco provocando assim sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois é também homicida. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Contudo, se empurrar a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou se empurrou a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou um objeto contra ele sem intenção de matar. Versículo 23. Ou ainda, sem notar a presença da vítima, deixou cair sobre ela uma pedra que a pudesse matar, e disso resultou sua morte, embora não alimentasse contra ela nenhum rancor e não lhe planejasse mal algum. A comunidade julgará segundo essas regras entre o que feriu e o vingador do sangue da vítima, e salvará o homicida da mão do vingador da vítima, e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se entretanto o acusado vier a sair do território da cidade de refúgio onde se havia obrigado, e o vingador do sangue da vítima encontrar fora do território da sua cidade de refúgio, tal vingador terá o direito de matar o acusado sem medo de ser considerado homicida também. Portanto, o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá retornar à sua propriedade. Essas exigências jurídicas serão para vós e para vossas gerações em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deverá pagar com a própria vida.
Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, queira voltar a habitar na sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Não profaneis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornareis impura a terra onde habitais, e no meio da qual eu habito, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo de número 36. Nosso último capítulo do livro de Números e nosso último capítulo da leitura de hoje, referente ao dia 20 do nosso cronograma. 36. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais, as famílias que pertencem aos clãs dos filhos de Gileade, filhos de Maqui, neto de Manassés, que fizeram parte dos clãs dos descendentes de José. Pediram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das famílias israelitas, e questionaram. Yahvé ordenou a meu senhor que se desse a terra aos filhos de Israel, repartindo-a por meio de sorte. E o meu senhor recebeu do Senhor ordem de dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, supondo que elas venham a se casar com homens de outras tribos israelitas, nesse caso a herança que lhes pertence será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com o qual se unirem pelo casamento. Desse modo, quando chegar o ano do jubileu para os filhos de Israel, a parte da herança dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer, e será subtraída da parte da nossa tribo. Então, orientado por Yahvé, Moisés transmitiu aos israelitas a seguinte ordem: a tribo dos descendentes de José falou com justiça, e eis que Yahvé ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados cada um à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com um homem de um clã da sua própria tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram exatamente de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Mahla, Tirza, Ogla, Milca e Noa casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Portanto, são essas as leis e mandamentos que Yahvé ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, a caminho de Jericó, que fica no outro lado do rio. Glória a Deus. Concluímos então a leitura de Números. É isso, são aí as leis, os mandamentos que Deus ordenou aos israelitas. A gente vê aí muitas contagens, né? Por isso o nome do livro é Números, muitas contagens, muitos censos, e a gente vê muitas leis de Deus sendo aplicadas aqui. Então é isso, gente. Compartilha aí essa leitura com o máximo de pessoas para que o reino de Deus seja expandido e a gente continue a leitura e vamos seguindo e avançando. Deus abençoe e até a próxima leitura aí.